Oi, meu nome é Raíza, mas você pode me chamar de Rai. Esse é um vídeo que eu já queria sentar e gravar pra vocês há muito tempo. É a história da minha franja ondulada e a minha relação de amor e ódio com ela. Antes de começar, eu preciso te contar que esse canal fala sobre a minha transição capilar, low pool, meu cabelo ondulado, mas eu também faço vídeos de coreano e inglês. Então, se você tiver interesse em algum desses temas, você pode procurar todos os vídeos. As playlists estão organizadas por temas e tá muito fácil de achar cada assunto aqui no canal, então vamos lá. Antes de começar, curte esse vídeo e se inscreve no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas onduladas. Bom, dependendo do ano em que você nasceu, talvez você não saiba disso, mas nos anos 90, 80, o cabelo natural era super normal e basicamente todo mundo tinha cabelo natural. As pessoas que não tinham cabelo natural eram as pessoas com cabelo liso porque queriam ter cabelo com curvatura e faziam permanente, que é o caso da minha mãe, por isso que eu sei disso. Então, você pode ver por essa foto do meu aniversário que todo mundo tinha franja e franja natural. A franja, por algum motivo, estava na moda e, como você pode ver por essa foto, o cabelo natural ainda não tinha sido problematizado pela indústria de cosméticos no Brasil. Então, ter frizz não era um problema, inclusive ninguém falava sobre frizz na época. E eu sempre tive franja, desde que eu nasci. Eu já nasci com cabelo e minha mãe cortou uma franjinha. Então, eu não lembro de uma época da minha infância em que eu não tivesse com a minha franja. Mas vamos começar do começo. Eu nasci com o cabelo liso e preto, como você pode ver nessa foto. E essa foto não tá tão nítida porque eu escaneei ela de um álbum e os álbuns antigamente vinham com aquele plástico para proteger e ele é colado. E se você, como eu, também é ondulada, você já pode imaginar onde essa história vai dar, tenho certeza. Eu nasci com cabelo liso e eu fui crescendo com uma franja, mas o meu cabelo foi mudando com o tempo. E o cabelo que era liso começou a ganhar algumas ondas bem abertas e começou a ficar mais cheio e eu não sabia muito bem como cuidar dele. Então a minha franja, que era uma coisa que eu gostava muito, começou a virar um motivo de frustração e também de estresse. Nessas fotos você pode perceber que o meu cabelo estava começando a ondular, mas a franja ainda era lisa e não tinha se tornado um problema. E o meu cabelo, que era preto, ficou louro. Mas esse tema eu vou tratar em outro vídeo, o vídeo de história do meu cabelo ondulado. Bom, eu sabia que meu cabelo não era liso porque, por comparação, eu vi as pessoas da minha família e 90% tem cabelo liso. Então eu sabia que meu cabelo não era liso, mas eu também não fazia ideia de que meu cabelo era ondulado. O problema começa daí. Ninguém conta pra gente que o nosso cabelo é ondulado. E o mais estranho disso tudo é que eu não sei porque eu gostava tanto de ter franja. Eu não achava a minha testa grande e eu não sofria bullying por causa disso, mas eu acho que eu estava tão acostumada com aquela aparência que eu tinha um pouco de medo de mudar. Então, eu continuei tentando ter a minha franja, só que chegou num ponto em que eu precisava secar ela todos os dias. E os secadores que eu usava eram aqueles secadores bem antigos e, bom, nenhum era da Arno, como esses que estão aparecendo na tela, mas a minha franja não ficava completamente lisa. Nessa próxima foto você consegue perceber que a franja ficava meio pro lado e essa sempre foi uma característica do meu cabelo, não só da minha franja, mas no caso essa franja estava finalizada com secador. E mesmo assim ela não ficava lisa. E o resto do meu cabelo também tinha esse mesmo efeito que eu detestava, em que as pontas sempre se viravam para fora e eu não entendia muito bem porquê. E eu passei a vida achando que meu cabelo era um liso feio, um liso rebelde, enfim, um liso esquisito. E o ano de 2002 chegou, eu era pré-adolescente nessa época, e resolveram transmitir a novela Betty a Feia. E claro, eu que sempre adorei ter franja, decidi deixar o cabelo crescer porque eu simplesmente não queria ter minha imagem associada à imagem de uma personagem que era considerada feia.
E aí vale ressaltar que eu era uma criança que teve que usar óculos desde cedo, mas porque eu não tinha muitas referências, não era muito comum crianças usarem óculos naquela época. Eu tinha muita vergonha e eu passava a maior parte do tempo sem ele. E sinceramente, eu nunca entendi essa fixação que a mídia tem de retratar mulheres feias com cabelo natural, aparelho e óculos. Eu acho que não tem nada a ver. E aí chegou a minha adolescência e eu resolvi que eu não ia mais usar franja, então as únicas franjas que eu usei foram o franjão, que é aquela franja lateral, e eu continuei assim até a minha vida adulta. Mas eu continuava amando as franjinhas. Toda vez que eu via um filme e a atriz tinha franjinha, eu ficava com vontade de cortar, mas eu me controlava porque eu sentia que não combinava mais comigo ou que seria muito difícil conviver com aquele cabelo sem saber como finalizar ou se ele ia se comportar finalizado. E eu cheguei a cortar minha franja algumas poucas vezes na idade adulta e eu não fiquei muito tempo com elas, para ser sincera. E nessa época eu já usava formol ou botox, então a minha franja estava semi-controlada. Algo que me fez desistir de ter franja na idade adulta é que eu nunca gostei do efeito da franja alisada com chapinha. Eu acho que fica bem artificial, fica feio, não sei, pelo menos em mim nunca deu muito certo. Então eu rapidamente desisti de ter franja. E uma coisa boba que às vezes acaba ficando na cabeça da gente, no subconsciente, a gente nem percebe, é que eu associei franja muito por ver, assim, atrizes no cinema ou modelos. Eu acabei associando a franja a um rosto mais redondo, a um nariz menor, e eu acabei acreditando que franja não combinava muito com o meu rosto. E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa superar, porque nem sempre a gente quer ter um corte de cabelo pra ficar bonito, às vezes a gente quer ter um corte pra ficar, se sentir mais estilosa, ou se sentir diferente, enfim, ou só pra ver como é que fica na gente, matar aquela vontade. Então não necessariamente eu acho que a gente precisa ficar presa nesse estereótipo do que combina ou não combina segundo a opinião dos outros. E a última vez que eu cortei minha franja foi em 2020, no começo de 2020, e meu cabelo aí tava com resquício de botox. E eu tentei fazer uma franja que eu nunca tinha feito, que é aquela franja clássica, que é mais curta na frente e mais longa nas laterais. Nessa foto eu acho até que ela tá bonita, mas me olhando no espelho eu não tava me reconhecendo muito, não achei que o efeito ficou muito legal. E, enfim, ela também estava finalizada com chapinha e eu acabei desistindo dela em 2020. E desde que eu entrei na transição capilar de Botox em agosto, setembro de 2021, eu venho com vontade de cortar a franjinha e ter ela natural para saber como é cuidar e se fica bonita, se eu vou me identificar com esse corte de cabelo. Mas eu ainda não fiz, primeiro porque a textura e a curvatura do meu cabelo estão mudando. Eu tô percebendo a cada dia que ele tá ficando mais definido, inclusive essa parte da frente do meu cabelo é uma das partes que mais define, chega a cachear. Hoje não tá tão definido porque eu fiz uma equitação e usei um creme que acabou pesando um pouco depois na finalização, por isso tá meio murchinho. Mas, enfim, você pode ver minha franja em outros vídeos e você vai ver que ela fica bem mais definida do que isso. E agora eu quero saber de vocês. Vocês se identificaram com alguma parte da minha história e, enfim, vocês têm franja, gostariam de ter franja natural? Eu super apoio quem quer fazer franja natural. Eu acho muito fofo e eu espero um dia aparecer aqui de franja natural também, não sei. Eu, às vezes, corto o cabelo meio no impulso, então talvez isso aconteça em algum momento. E é isso, comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que pensa em fazer franja ou que já teve franja e eu te vejo no próximo.